Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos continuar o artigo 5º, falando dos incisos 22 e 23. Vejam, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Quando se fala do direito de propriedade, as pessoas muitas vezes pensam somente na propriedade imóvel. Tudo bem que é a mais comum mesmo. Mas em termos de concurso, a Constituição, quando fala do direito de propriedade, está falando da propriedade de uma maneira geral. Ou seja, ser proprietário de alguma coisa, o dono de alguma coisa, de exercer o seu direito de propriedade com relação a essa determinada coisa. Seja uma coisa móvel, seja uma coisa imóvel. Na maior parte das provas de concurso, quando cai algo referente ao direito de propriedade, normalmente as questões vão ser sobre imóveis urbanos e imóveis rurais. Coloquei os dois incisos juntos, pois quando se fala em direito de propriedade, não tem como não pensar na função social da propriedade. Pelo menos, não em concurso público. A Constituição traz expressamente o direito à propriedade, mas lembrando, nenhum direito fundamental é absoluto, é incondicionado. O indivíduo no Brasil pode perder a propriedade, principalmente se a propriedade não atende ao requisito previsto no inciso 23. Como já falamos, a Constituição traz um conceito de sustentabilidade. É garantido o direito à propriedade, mas a propriedade precisa dar retorno para a sociedade. Ou seja, a propriedade precisa atender sua função social. Por exemplo, um proprietário rural, um fazendeiro que tem muitas terras, o que se espera dele é que suas terras sejam produtivas, que elas gerem benefícios para a sociedade, que elas gerem produção, que elas façam crescer a economia, que elas tenham retorno para a sociedade através da sua atividade produtiva. O fazendeiro que tem a sua propriedade produtiva, tocando seu negócio, tocando a sua propriedade, cujo objetivo da propriedade é produzir, é gerar lucro para esse fazendeiro, ele está atuando para beneficiar também toda a sociedade. Mas os proprietários rurais precisam também ter a consciência que atender à função social da propriedade não significa somente produzir, não significa somente gerar alimento. Significa também uma necessidade de preservação do meio ambiente. Falar em função social de uma propriedade hoje, sem se preocupar com a questão ambiental, é a mesma coisa que não se falar em função social. Qualquer tipo de propriedade tem que atender à sua função social, mas isso não se aplica somente em relação às propriedades rurais. Um imóvel urbano, uma propriedade urbana, ela também precisa atender à sua função social. Por exemplo, eu não posso construir de qualquer maneira. Eu tenho que respeitar a lei de uso e ocupação do solo do município. Eu tenho que respeitar o limite de altura, tenho que respeitar uma série de regras. Afinal de contas, a propriedade, o direito de propriedade, a forma de construção, por exemplo, da propriedade, não pode prejudicar o direito dos outros. Não pode prejudicar o direito da coletividade como um todo. A propriedade urbana, ela deve atender também a uma função social, sem contar que ela também pode ser desapropriada, se não atender a sua função social. Não pode, em tese, ter uma propriedade urbana para fins meramente especulativos. A propriedade urbana tem que ser destinada a um fim, e esse fim tem que ser ou a edificação de um imóvel comercial ou edificação de um imóvel residencial, atendidas as exigências, as regulamentações impostas pelo poder público e, sobretudo, pelo poder público municipal. E também existe essa preocupação no âmbito urbano, que a propriedade retorne para a sociedade um determinado benefício. Não seja somente um terreno que fica ali valorizando, que serve somente para fins especulativos imobiliários. Pode haver a desapropriação de um terreno nessas condições. Lógico que isso é a última coisa que vai acontecer. Se observar a legislação de inúmeros municípios no Brasil, o imposto relacionado à propriedade territorial urbana, o IPTU, o que acontece em grandes partes dos municípios
e, sobretudo, nas capitais. Se existe um imóvel e ele é usado somente para fins especulativos, ou seja, não existe a construção de nenhum edifício, nenhuma propriedade, nenhum imóvel comercial ou residencial, surge então o Instituto do IPTU progressivo. Vai ficando mais caro a cada ano que passa, e fica mais caro, pois não está sendo dada uma destinação social para a propriedade. Veja, quando a Constituição garante o direito à propriedade, ao mesmo tempo que ela garante esse direito, ela impõe um dever para o proprietário. Qualquer propriedade no Brasil precisa atender à sua função social, ou seja, a propriedade precisa retornar benefício para a sociedade. Se existe um imóvel urbano, que ele seja utilizado para a construção de um imóvel comercial, de um imóvel residencial. Se existe uma propriedade rural, que ela seja destinada à produção e que respeite também todas as normas relativas à conservação e à preservação do meio ambiente. No próximo vídeo, vamos continuar o artigo 5º e vamos falar do inciso 24. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Até mais.